primeiro ano, né, do outro plantão. Olha o Gabriel Risse, né? Tem que ser o Gabrielzão. Vamos lá, então. Deixa eles dormirem aí, que eles estão dormindo desde a primeira aula. A gente está na última aula desse bimestre de Química. A gente vai tratar de um assunto aqui muito legal, na Química Orgânica, que é o assunto que a gente fala de ressonância, tá? E aromaticidade. A gente vai entender por que nós temos aí o famoso anel, ou os anéis benzênicos, né? Essa discussão que há na formulação do benzeno, basicamente, e por que nessa formulação desse benzeno, essa discussão, qual que é a melhor forma para eu explicar essa questão da aromaticidade, lembrando que esses compostos que apresentam essa característica da aromaticidade são compostos que são formados a partir desses anéis. E nós chamamos esses hidrocarbonetos de aromáticos, não é sem uma razão aparente, não, é porque, na verdade, eles têm uma capacidade de liberar aqui, tá? Um odor característico. Esse odor característico pode ser uma espécie de odor de peixe, aquele cheiro quando desagradável, né? Quando a gente está chegando em uma peixaria, um local onde você tem peixe, até mesmo peixe fresco, que eu estou me referindo aqui, não precisa ser peixe marinho, não, que já tem aquele cheiro já de bacalhau ou algo do gênero, mas pode ser peixe convencional, tá? Aí você tem, muitas vezes, aquele odor desagradável de peixe fresco. Zé, então, por que eu tenho esse odor? Muitas vezes porque isso é uma característica, é um aroma liberado. Qual que é a relação desse aroma com o limão, por exemplo, para eu neutralizar esse cheiro? Então, são situações que a gente tem no cotidiano, muitas vezes, que mostra para a gente o que é um composto aromático, tá? Então, os compostos alifáticos são compostos que não têm a capacidade de liberação de odor nenhum, né? Então, normalmente não são compostos que têm um odor característico. Pode ser de cadeia aberta, que é mais comum, e tem também os de cadeia fechada. E os compostos aromáticos já são aqueles que são notabilizados por aquele, na maioria das vezes, a gente tem sempre na cabeça que é aquele anel benzênico, mas nem sempre você vai ter aquele anel benzênico, ou você vai precisar daquele anel benzênico para que você tenha, de fato, um composto aromático. Zé, então, nem sempre precisa ter um anel benzênico para ele ter essa característica de composto aromático? Nem sempre. A gente vai ver que há situações aqui, ó, mesmo sem o anel benzênico, tá? Você vai ter um composto que nós chamamos de composto aromático, mas vai depender, basicamente, de uma regrinha. Vocês vão ver comigo, tá? Ao longo dessas aulas, que a gente vai estabelecer aqui se nessa regrinha, na regra de Huckel, você vai ter um número inteiro ou você vai ter um número fracionado. Se você tiver um número inteiro, você tem um composto aromático. E nós vamos ver que essa regra ela é motivada pelo número de ligações que nós temos aqui, que nós chamamos de ligação π. Então ela está condicionada ao número de ligações π, Zé? Está, tá? E nós vamos ver a formulazinha, 4N mais 2, tá? Para eu detectar se é ou não um composto aromático. Então vai depender disso? Sim, vai depender disso. E vai depender também de outros fatores que a gente vai ver ao longo dessa aula. Uma condição, então, interessante, quando a gente fala de ressonância e aromaticidade, nós nos perguntamos assim, por que antigamente a gente estabelecia a formação de um composto aromático a partir, a gente colocava lá aquelas 3, quando era um composto com 6 átomos de carbono, como o benzeno, por exemplo, a gente colocava as 3 duplas ligações nesse composto. Então, por exemplo, pegava o benzeno, a gente representava assim, ó, uma dupla se alternava, uma dupla alternava, uma dupla e alternava. Então, se a gente fosse analisar aqui, ó, dentro do postulado de Kekulé, por exemplo,
Qual seria a hibridização desses carbonos aqui que compreende um composto benzênico, ou um anel benzênico? Muito simples, tá? A hibridização deles seriam todos aqui, ó, sp2. Ah, Zé, tudo aqui seria sp2? Seria sp2. Ah, por quê? Porque aqui eu tenho aquele ângulo de 120 graus, né? Eu tenho uma dupla aqui, ó. Tenho uma dupla aqui e uma dupla. Então, na verdade, eu tenho 3 duplas ligações. Que legal, Zé. Você tem 3 duplas? Tem 3 duplas. Cada dupla ligação, eu tenho uma ligação sigma, que é aquela ligação forte que a gente falou para vocês, e tem uma ligação pi. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho 3 ligações pi. Se eu tenho 3 ligações pi aqui, ó, eu tenho, então, 6 elétrons, né, com ligações, para cada ligação eu tenho um elétron na extremidade. Então, para cada ligação π, eu tenho 2 elétrons, tá? Para estabelecer essa ligação. Então, assim, o que acontece? Kekulé, ele imaginou essa condição de aromaticidade da seguinte forma, ó. Então, você vai tendo aqui, ó, uma alteração na posição, tá? Das duplas ligações. Tá vendo que aqui, ó, tá alterando, ó. Aqui eu tenho dupla, dupla, dupla. Aí, olha só, essa dupla de cá, ela pula para cá, ó. Essa daqui pula para a ligação seguinte. E essa aqui pula para cá. Então, na verdade, você vai tendo ali, ó, em volta, dentro, tá? Desse hexágono, você vai tendo ali uma alteração na formatação das duplas ligações. Ah, então, na prática, como que está acontecendo, Zé? Isso está acontecendo que elas estão mudando de local. Ah, elas estão mudando de local. Estão mudando de local constantemente. Então, o que Kekulé ele começou a visualizar aqui, ó? Ele começou a visualizar desde lá atrás, 1800, em torno de 1850, né, que foram as descobertas dele. Ele começou a dizer assim, ó, nossa, Zé, começou a dizer assim, nossa, olha que legal, tá? Você tem, então, uma alternância das ligações internas. Essas ligações internas, elas parecem que giram, elas vão mudando de posição. E quem são essas ligações internas que estão mudando de posição? São exatamente as ligações π. Ah, então eles têm aqui, ó, 3 pares de elétrons que formam as ligações π. Ou seja, eles têm 3 ligações π. Ou seja, essas ligações π aqui, ó, elas vão se alternando, elas vão girando, e, na verdade, esse giro das ligações π, elas permitem que nós enxerguemos o composto como ele é, aquele anel com o círculo no centro. Então, quando você enxerga o anel já com o círculo no centro. Aqui nessa página aqui não vai ter, mas vamos lembrar aqui, ó, quando você representa, você já representa aqui, ó, aquele círculozinho. O que significa esse círculozinho? O que significa esse anel, Zé? Ah, esse anel aqui, ó, ele representa essa condição que ele tem de ressonância. Vou mostrar para vocês aqui, ó, só para você entender o que eu estou falando aqui de uma forma mais simples, e para você estabelecer uma conexão, tá? Na sua cabeça, para favorecer a sua aprendizagem. Olha só que legal isso aqui, ó. Deixa eu só projetar aqui para você enxergar. Vamos ver isso aqui, que fica mais legal. Cadê? Apresentar. Um guia. Acho que agora vai. Projetar uma janela, né? Janela. É isso aqui, ó. Já vai aparecer para vocês aí. Olha só que legal que acontece. Já está aparecendo para vocês. Isso aqui, o que eu tenho que saber dessa colocação que você está fazendo aí, Zé? Tudo. Eu não preciso guardar números.
mas algumas coisas eu tenho que saber e tenho que aprender aqui. O que eu tenho que aprender aqui? Ó? Primeiro, quando você tem aqui, ó, compostos que nós chamamos de aromáticos, tá? E nós temos essa condição de ressonância. O que é essa condição de ressonância, Zé? Essa condição de ressonância aqui, ó, é o giro, então, das ligações π internas. Então, as ligações π aqui, ó, elas estão girando. Então, eu posso dizer que elas estão também de forma intercaladas, né? Estão girando. Aí eu represento esse giro com essa condição que as ligações π apresentam de não serem mantidas constantes numa mesma ligação. Então, as ligações π, elas ficam girando, e quando você vê na prática o composto, você não enxerga nem isso, nem isso. Então, isso aqui é a fórmula que nós chamamos de fórmula teórica, foi proposta por Kekulé. Mas, na prática, nós temos isso aqui, ó, que nós enxergamos na prática. Aí nós temos um outro detalhe que é legal. Qual detalhe que é legal? Então, presta atenção aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar dois carbonos ligados por ligação sigma apenas, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo que a distância entre eles, quando a ligação é sigma, a distância entre eles é maior do que quando eu tenho uma dupla e quando eu tenho uma tripla. É maior, Zé? É maior. Está vendo aqui, ó? Quanto que é a distância? 1,54 vezes 10 a menos 12 picômetros. Ah, então, a distância é maior. É. Aí, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um hidrocarboneto como o alceno, por exemplo, uma dupla ligação, essa distância entre os carbonos, ela tende a reduzir, tá vendo aqui, ó? Nossa, Zé, ela tende a reduzir. Então, aqui, ó, essa distância aqui entre os carbonos, quando eu tenho, tá, uma dupla, ela cai para 1,34. Vezes 10 a menos 12. E quando eu tenho uma tripla, Zé, eu vou diminuindo a mais a ordem de grandeza. Então, ela cai para 1,21 picômetros, a distância quando eu tenho uma tripla. O que isso representa na prática? Representa que, quanto menor a distância que eu tenho entre os átomos de carbono, mais fácil vai ser para eu provocar aqui uma ruptura no composto. Ah, lembra que eu falei para vocês que esse composto que tem, por exemplo, duas ligações π e uma sigma no meio, eles estão mais curtos, a distância entre eles, no caso do alcino, por exemplo? Se a distância é mais curta, se eu aquecer, rapidamente as ligações π elas se desfazem, eu fico só com a ligação, tá, sigma. Então a ruptura é fácil? É fácil. E quanto mais curta, quanto mais próximo estão os carbonos, maior é a ruptura. Ah, Zé. E aqui, Zé? Aqui eu tenho uma dupla. Pois é. Na dupla, a distância é mediana. Então, a ruptura aqui, ó, ela vai depender de uma temperatura um pouco maior do que para um alcino. Agora, já para eu quebrar aqui, já é mais difícil, porque a distância entre os átomos de carbono é maior. Aí você fala assim, Zé, então, olha só, para uma dupla, eu tenho 1,34. Se eu fosse montar uma cadeia aqui com duplas ligações, com 1,34, eu não teria uma cadeia assimétrica formando o desenho de um hexágono, como eu tenho uma cadeia no anel benzênico. Aí começaram, então, a discutir o que acontece aqui. Será que no momento que há essa ressonância das ligações π, tá, onde você tem o movimento desses elétrons π aqui, ó, se intercalando aqui durante a ressonância, será que a distância entre os átomos de carbono, será que é a mesma que eu observo aqui na hibridização sp2? Porque na prática eu tenho aqui a hibridização sp3, então eu tenho uma ligação, aqui eu tenho duas ligações, aqui eu tenho três ligações. Então, na prática aqui, ó, quanto maior o número de ligações, menor é a distância entre os carbonos.
tá? Então, quanto menor o número de ligações, maior é a distância entre os carbonos. Então, eles começaram a observar, e hoje você tem tecnologia para isso, quando você se depara com um composto como esse aqui, aí eles resolveram medir a distância entre os átomos de carbono, porque tecnicamente eu tenho aqui hibridizações sp2, será que essa distância entre os átomos de carbono mantém o que acontece numa cadeia alifática normal, ou seja, numa cadeia aberta ou numa cadeia fechada, não aromática? Aí eles foram observar o seguinte: quando você tem essa condição que é a ressonância interna, na verdade, você vai ter uma distância entre os átomos de carbono. No caso da ressonância, essa distância ela cai para 1,4, para eu ter aqui, na verdade, um hexágono simétrico, tá? Formando uma figura geométrica simétrica. Então, de 1,34 ela aumenta 0,06 vezes 10 a menos 12 picômetros? Sim, ela aumenta. Aí, ao aumentar isso, o que vai acontecer? Esses elétrons π aqui, ó, eles vão se movimentando, vão se intercalando, e através do movimento, e eles se intercalando, mudando de local aqui, eles começam a girar. E esse giro que nós temos aqui, ó, é o giro conhecido como ressonância. Lembrando que, para que isso efetivamente dê certo, essa ressonância, esse movimento dê certo, eu preciso ter aqui, então, Zé, uma distância de 1,4, tá? Picômetros, que seria vezes 10 a 12 picômetros, essa distância. Zé, 10 a menos 12. Então, tem que ser uma distância um pouquinho superior à hibridização normal. Sim, para que eu tenha uma figura geométrica totalmente simétrica. Então, em cadeia aromática, a distância entre os átomos de carbono, ela aumenta um pouco em relação a cadeias alifáticas, onde eu tenho aqui as hibridizações sp2. Sim. Agora, outra coisa que eu quero entender, Zé. Quer ver só? Como é que eu sei se um composto ele é aromático ou se ele não é aromático? Como é que dá para eu saber isso, Zé? Isso é fácil, tá? É fácil para você descobrir. Eu vou te ensinar aqui, ó, como é que você calcula, pela regra de Huckel, se um composto é ou não aromático. Então, quando você olha aqui na regra de Huckel, olha só que legal. O número de elétrons π, isso aqui eu até mencionei na última aula, semana passada, com vocês, você vai usar essa formulazinha aqui, ó, 4n mais 2, tá? O n, toda vez que esse n geral você encontrar aqui, ó, ele é um número inteiro, significa que o composto é aromático. E se o n for um número fracionado, significa que não há ressonância, ele não é um número aromático. Então, para você entender, vamos pegar aqui o naftaleno, ó. O naftaleno eu tenho aqui a fusão de 2 anéis benzeno. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma ligação dupla, ó, tá? Aí eu pulo um, tem outra dupla aqui. Pulo um, tem outra dupla aqui. A ligação dupla está aqui, ó, π. Então, aqui ele está compartilhando uma ligação dupla. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Essa aqui é compartilhada. Eu tenho aqui 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, ó, 5 ligações π. Se eu tenho 5 ligações π, qual que é o número de elétrons π? Para cada ligação π, eu preciso ter um elétron em cada extremidade da ligação. Então, sempre as ligações π vezes 2, aliás, caiu na prova de vocês, é o número de elétrons que eu vou ter. Então, aqui, ó, o número de elétrons π que eu tenho são 10 elétrons, que é igual a 4n mais 2. Aí, o que acontece aqui, ó? 2 passou para cá, 10 menos 2 deu 8, dividido por 4, o n igual a 2. O n deu um número inteiro? Deu.
Se ele deu um número inteiro, eu posso afirmar para vocês que o naftaleno é um composto que nós chamamos de composto aromático. Nossa, que legal, Zé. Então, o naftaleno é um composto aromático, Zé? É um composto aromático, porque o valor de N deu um número inteiro. Agora, olha esse composto aqui, que legal, ó. O que está acontecendo com esse composto? Zé, eu estou vendo um composto aí que tem 8 carbonos. Tem 8 carbonos, Zé. E tem aqui, ó, ligações que nós chamamos de ligações intercaladas. Ah, está aparecendo aqui ligações intercaladas também, Zé. Isso aqui seria um composto aromático? Não sei, vamos testar. A fórmula não é essa? Então, o número de elétrons π é igual a 4n mais 2. Então, olha só, bati o olho aqui e enxerguei que eu tenho 1, 2, 3, 4. Ah, você tem 4 aqui, Zé, tem 4. 4 o quê? 4 ligações π. Se eu tenho 4 ligações π, quantos elétrons eu vou ter, Zé? 4 vezes 2, 8. Ah, Zé, então eu tenho 8 elétrons nesse caso? Sim. Você vai ter aqui, ó, coloquei aqui, ó, 8. 8 elétrons π, que é igual a 4n mais 2. Passei o 2 para lá, 8 menos 2 deu 6, 6 dividido por 4 deu 1,5. O número deu fracionado aqui na regra de Huckel. Se o número deu fracionado, você não tem aqui um composto aromático. Nossa, Zé, então esse composto, quando dá um número fracionado, não é aromático. Não, não é aromático. Tem que dar o número inteiro para eu ter um composto aromático, tá? Zé, aí eu bato o olho nesse composto aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Como é que eu calculo aqui, ó, o número de elétrons, tá? Eu vou chamar aqui de número de elétrons π. Presta atenção. Aqui fora desse composto, o nitrogênio é do grupo 5A da tabela periódica. Se ele é do grupo 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência dele. Nossa, tem 5 elétrons? Tem, tá? O que está acontecendo? Desses 5 elétrons, para ele ficar com 8, ele compartilha 3. Só que ao compartilhar 3 elétrons, e aqui nós já temos o compartilhamento, ó. Tem uma dupla aqui e uma simples. Já está compartilhando 3 com 3 ligações. Está ficando aqui, ó, um parzinho de elétron do lado de fora. Aí nós temos aqui, ó, duas situações diferentes. Nesse caso aqui, ó, o par de elétron está para fora. E o nitrogênio, ele está estabelecendo todas as ligações aqui, ó, com o carbono, entre os 3 pares de elétrons que ele tem dentro. Quando isso acontece, quando você tem o carbono ligado, tá, ao nitrogênio, então aqui eu tenho esse nitrogênio estabelecendo uma ligação com esse carbono sp2, e eu tenho esse nitrogênio estabelecendo uma outra ligação com esse carbono sp2. Então, as ligações aqui são entre carbonos e nitrogênios, as 3 ligações possíveis. Aí, nesse caso, eu desconsidero esses 2 elétrons aqui, ó, não ligantes. Tá? Então, desconsidero. Quando eu desconsidero, eu não considero esses elétrons aqui como elétrons π. Aí você vai ter aqui o seguinte, ó. Você contou aqui dentro, eu tenho 3 ligações π. É verdade, você tem 3 ligações π. Portanto, se você tem 3 ligações π, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom, 3 ligações π, eu tenho 6 elétrons π. Então, qual que é a fórmula? 6 é igual a 4n mais 2. Fácil, né, Zé? Fácil, ó. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, n igual a 1. Ah, Zé, então se o n é igual a 1, o n é igual a um número inteiro, Zé. É igual a um número inteiro.
Então, esse composto aqui, com o nitrogênio, que ele tem um heteroátomo na sua formatação, ele é um composto aromático. Nossa, que legal. Então, esse composto é aromático? É um composto aromático. Nossa, então tem que saber isso? Tem. Agora, qual que é a diferença para esse composto aqui, ó? Aqui você tem uma diferença, presta bem atenção aqui, ó. Você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Olha só que legal. Aqui, os dois carbonos estão ligados às três ligações covalentes do nitrogênio, certo? Qual que é a diferença para esse aqui, ó? Aqui você tem, ó, um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, duas ligações, elas são estabelecidas com átomos de carbono. E uma ligação aqui, ó, ela está sendo estabelecida com o hidrogênio. Nossa, que legal, Zé. Então, uma ligação está com hidrogênio. Não são as três ligações, como ocorre aqui, ó, que está sendo ligadas com carbono. Quando as três ligações estão ligadas com carbono, esses dois átomos não ligantes aqui, eu não considero na soma dos elétrons π. Agora, já aqui, apenas duas ligações estão estabelecidas com carbono e uma com hidrogênio. Então, o que acontece? Está sobrando também um par de elétrons. Quando isso acontece, de nem todas as ligações estarem estabelecidas com carbono e nitrogênio, eu considero esse par de elétron aqui, ó, aí você tem que somá-los como elétron π, tá? Porque nem todos os nitrogênios aqui estão ligados a carbono, está ligado a carbono e a hidrogênio. Então, sobrou um par, eu somo como elétron π. Ah, que legal. Então, na hora de contar aqui o número de elétrons π que eu tenho aqui, nesse caso, Zé, quantos elétrons π eu vou ter nesse caso aqui, ó? Eu tenho um par aqui, outro par aqui, só aqui eu tenho 4, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. E eu tenho mais um par aqui, ó. Nossa, então dá 6. Então, o número de elétrons π, 6, tá? Que é igual a 4n mais 2. Então, logo você vai ter aqui, ó, 6 por 2 dá 4, por 4 dá 1. Então, o número aqui deu 1, Zé? Deu um número inteiro? Deu. Então, aqui eu tenho um composto aromático. Nossa, então isso é fácil, hein? É fácil. Você jogou na regra de Huckel, se o número for número inteiro, você tem um composto aromático. Se não for, se for um número fracionado, você não tem um composto aromático. Simples assim, Zé? Simples assim. Só que aí, ainda quero que você dê uma olhada em outro detalhe aqui legal. Deixa eu ver se eu... Sobre aromaticidade, deixa eu chegar lá na... Aqui você tem a regra de Huckel, de ligantes. É só chegar aqui no... Deixa eu ver se eu acho que está mais adiante. Isso aqui é mais... Deixa eu ver se eu vou achar. Essa aqui é uma aula já um pouquinho mais profunda. A gente usa mais para nível... É aqui, ó. Isso aqui a gente usa mais na faculdade, tá? Mas eu vou estabelecer aqui para você guardar bem essa questão aqui, ó, para ficar bem claro. Essa questão que eu acabei de falar para vocês dos elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. Vamos pegar alguns compostos aqui, ó, que são heterocíclicos, que eles podem atuar como aromáticos. Então, presta atenção que é bem fácil, então, ó. Zé, esse aqui é aquele que nós acabamos de ver lá, ó. Eu somo esses elétrons aqui não ligantes ou não? Olha para cá, ó. Tá ligado a carbono, duas ligações ligadas a carbono, três ligações ligadas a carbono, até coloquei de vermelhinho aqui, ó.
Então, nesse caso aqui, ó, não somo esses elétrons. Esse aqui, Zé, é o que a gente acabou de fazer ali, que é o pirrol. Aqui você tem a piridina e aqui eu tenho o pirrol. Aqui no pirrol, eu somo esses dois elétrons? Somo, porque aqui você tem apenas duas ligações do nitrogênio ligadas ao carbono. A outra ligação está ligada ao hidrogênio. Então, eu incluo esse parzinho de elétrons não ligantes como elétrons π, como 2 elétrons π. Porque eles vão atuar aqui, ó, dentro, no processo de ressonância, ou no processo, tá, de giro aqui dos elétrons que formam, então, a ressonância. Olha o oxigênio aqui, ó, do furano. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa estabelecer duas ligações para ele ficar estável. Então, para ele estabelecer duas ligações para ficar estável, o que acontece com ele aqui, Zé? Estabeleceu uma ligação com o carbono e outra ligação com o carbono. Aí, o que sobra do oxigênio? Sobram 4 elétrons não ligantes. O que acontece? 2 desses elétrons não ligantes, eles estão dentro da cadeia. E 2, eles estão fora da cadeia. Então, na hora de você calcular aqui, para você descobrir se esse composto é ou não um composto aromático, o que você vai ter aqui, Zé? Bom, eu vou considerar esses 2 elétrons aqui, ó, como elétrons o quê? Eu vou considerar como elétrons π. E os que estão fora, eu não considero. Tá? Então, nesse caso aqui, você teria 6 elétrons π, e esse composto furano, assim como o pirrol, assim como a piridina, você tem aqui um outro composto aromático. Ah, e se eu tivesse um enxofre aqui, ó? Se você tiver o enxofre, Zé, mesma coisa do oxigênio, é da mesma família, 6A. Eu tenho 6 elétrons, 2 dentro da cadeia e 2 fora. Então, eu considero aqui como 6 elétrons π, com esses 2 que estão dentro. Aí vai dar na regra de Huckel, tá? 6 igual a 4N mais 2. Aqui também, o tiofeno, eu tenho um composto aromático, tá? Então, aqui, ó, quando os elétrons fazem parte do sistema π aromático, tá em verdinho, tá dentro, tá? E aqui em vermelho, quando os elétrons não fazem parte do sistema π aromático. Aqui ele vai entrar na formulação, que para vocês não interessa muito essa questão. Eu vou entrar aqui numa situação mais complicadinha. E tem outra situação aqui. Deixa eu ver se eu vou ter aqui para eu mostrar para vocês. Questão do... você vai ter aqui algumas situações que são interessantes, ó. Toda vez que ele pedir para você calcular e você tiver um ânion aqui, ó, ele coloca uma cargazinha negativa. Então, o que significa o ânion? O ânion significa que você está ganhando elétrons. E você, normalmente, quando ele está negativo aqui, significa que você está ganhando um par de elétrons. Aí, na maioria das vezes, tá? Você vai considerar esse ânion aqui como a ganho de um par de elétrons. Ah, então, se está ganhando um par de elétrons, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações, eu tenho 6 ligações, com mais um par aqui, eu tenho 8. 8 ligações, aplicando a regra de Huckel, esse composto não é aromático. 8 menos 2 dá 6, dividido por 4 dá 1,5. Tá? Quando você tem um ânion. Quando você considera um cátion, deixa eu ver se eu tenho cátion aqui. Quando você considera um cátion, normalmente ele coloca em cima do composto esse maisinho aqui, ó. Então, quando ele coloca esse mais, significa que durante esse processo aqui, por exemplo, de desidratação, você perdeu um par de elétrons. Então, ó, os elétrons π que estão aqui dentro, eles foram mantidos.
Então, aqui você continua com 6 elétrons π, que é igual a 4n mais 2. 4 por 4 dá 1, deu um número inteiro, portanto, você tem aqui um composto, tá? Que nós chamamos de composto aromático, certo? E no caso do ânion, você não tem aqui um composto aromático, porque nesse caso aqui, ele ganhou mais 2 elétrons e ficou no total aqui com 8 elétrons na camada de valência que ficou aberta, tá? Nossa, Zé, isso aí é fácil, então, né? Isso aqui, na verdade, não tem, assim, maiores dificuldades, não, nessa questão de você poder detectar um composto aromático. Então, é bem tranquilo, bem simples, tá? E não tem maiores dificuldades. Aí, voltando na apostila de vocês, depois dessa resumida, aí nós temos aqui, ó, o que nós chamamos, então, a estabilidade do benzeno, ela está relacionada com essa questão da ressonância interna dos elétrons π, tá? Então, por isso que você acaba tendo essa estabilidade interna. Então isso é fácil para eu guardar, né? Você não vai ter problemas. Já falei para vocês desde o início do ano. Se tiver uma matéria esse ano que vocês não terão problema, é a matéria de química orgânica, tá? Então, assim, vai ser muito legal. Agora, não sei agora com as próximas provas, né? Parece que vocês vão começar as próximas provas agora, são provas presenciais, né? Se as provas forem presenciais, serão mais emocionantes, tá? Se não for também, tem problema. A gente trata de deixar bastante emocionante as provas que não são presenciais também. A gente faz, dá um jeito. Dá para fazer provas para aluno tirar... dá para fazer prova para tirar qualquer nota aí, né? Mas pelo menos para ficar na média dá para fazer. Porque aconteceu com muitos aí em biologia. Pelo menos ficou com 6 na média, né? Foi emocionante. Só que química, que eu falei para você, química não dá para se inventar muito, tá? É aquilo mesmo e acaba sendo mais facinho. Então, aqui você está vendo os elétrons, ele mostra para você aqui a ligação sigma mantendo-se estática, tá? E a ressonância aqui, o deslocamento, ele ocorre exatamente através das ligações π. Sempre lembrando que nós temos aqui uma hibridização, normalmente sp2, mas em alguns casos nós podemos ter hibridizações sp3. Então, aqui você tem, então, a ressonância, e como que nós estabelecemos esse padrão aqui através do círculo, que eu falei para vocês. Então, aqui você tem as fórmulas que nós chamamos de fórmulas que ficaram, então, conhecidas com o tempo como canônicas, né? E aqui você tem a fórmula estrutural prática, que você vê hoje de uma forma bem simples já na química orgânica. E essa dupla seta aqui significa que há um equilíbrio dos dois lados. É aquela parte também que vocês vão ver muito com a Ana, tanto a questão da dupla seta, reação de equilíbrio na termoquímica, quanto aquela relação aqui, ó, entre uma seta para cada lado, significa a reversibilidade de uma reação química. Então, vem então com o conceito, expansão aqui do conceito aromático, que aromático ele não é apenas classificado apenas por elementos que têm 6 átomos de carbono, mas são compostos que apresentam odores, tá? Bastante característicos. São compostos, então, que têm aquele odor desagradável, muitas vezes aquele cheirinho de peixe, né? Ninguém merece. E aqui ele vem mostrando para vocês aquilo que nós acabamos de falar. Aqui, ó, cada ligação π, você tem um parzinho de elétron. Apliquei aqui a regra de Huckel, tá? Número de elétrons π é igual a 4n mais 2, tá beleza aí, ó. O n aqui, então, deu 1. E aqui, 4n mais 2, ó. Lembrando que aqui eu tenho 4 elétrons, né? O n aqui deu meio. Significa que esse composto é um composto aromático, esse composto é um composto não aromático. Então, cuidado que não dá para eu bater o olho, Zé,
e identificar direto, né? Será que é aromático? Será que não é aromático? Etc. Tal. É difícil, você tem que fazer a regrinha para você estabelecer aqui, tá? Os valores inteiros aqui, ó. Então aqui ele te ajuda com essa tabelinha, só que na prática, às vezes você não vai memorizar isso aqui, né? Mas ele diz assim, ó, quando você tem, obviamente, 2 elétrons π, 0, inteiro, quando você tem 6 elétrons π, 1, até chegar no 5 com 22 elétrons π. Tá? É só contar, para ver se é aromático ou não. Aí você pode fazer o treinamento depois com esses compostos que ele te dá aqui, ó, para você detectar aqui a aromaticidade desses compostos. Sem esquecer aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Por exemplo, o imidazol, aqui é legal, que eu tenho os 2 nitrogênios, ó. E que você tem que prestar atenção aqui, ó. Nesse caso específico aqui, olha só. Você tem aqui, ó, um par de elétrons do lado de fora. Só que aqui, ó, o que eu tenho aqui, Zé? Eu tenho aqui uma ligação sigma e outra ligação sigma. Ah, Zé, mas e aí, nesse caso? Esse par de elétrons, quando eu tenho duas hibridizações aqui, ó, simples, como é que ele pode estar aparecendo aqui, ó? Ele podia estar aqui, ó, eu completo aqui, ó, com uma dupla e uma simples ligada ao carbono. Isso aqui está invertido, eu acabei de ver aqui, ó. Isso aqui tinha que estar para dentro, porque aqui eu tenho uma dupla e uma simples, está ligado a carbono, então eu posso contar esses elétrons não ligantes como elétrons sigma, ó, como elétrons de ligação π. Esse aqui, ó, que provavelmente ele vai estabelecer uma ligação com o hidrogênio ou com outro elemento do lado de fora, eu não vou contar esses elétrons. Aqui está invertido, tá? Na teoria. Assim como aqui nós falamos sobre o furano, que eu acabei de mostrar para vocês agora, um par deles, ó, vai participar aqui dentro e outro par fica de fora, igualzinho o enxofre, tá? E aqui, ó, quando é ânion, o que eu tenho que lembrar, Zé? Toda vez que eu tenho esse sinalzinho negativo aqui de ânion, significa que eu tenho um par de elétrons, tá? Além dos 2 elétrons aqui, com mais 2 aqui, 4, com mais um par aqui, 6. Então, o número de elétrons π aqui é igual a 6. Então, quando eu tenho menos aqui, ele está ganhando mais um par de elétrons. E esse par de elétrons que eu estou ganhando no ânion, o que acontece com ele? Você conta como elétrons aqui, ó, π, tá? Nesse caso aqui, ó, é um composto, portanto, aromático. É uma entidade aromática. Não, mas então é fácil isso, né? Não tem muita... qualquer elemento de complicação aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó, eu vou entrar no terceiro ano daqui a pouco. Vamos deixar os exercícios para a nossa próxima aula. A gente faz esses exercícios aqui, ó, que é facinho também, tá? Aqui, por exemplo, ele vai perguntar para você qual que é o tolueno. Tolueno é o metilbenzeno. Então, desses compostos aqui, ó, qual que é o metilbenzeno? Então, aqui eu tenho metil ligado ao benzeno. Então, metilbenzeno é o tolueno. Você vem aqui e marca a letra E. Os exercícios são muito fáceis, tá? Depois aqui, ó, nós vamos ver quantos desses daqui, ó, eles são aromáticos. Olha só, Zé, aqui ele tem um par de elétrons só. Nossa, ele tem um par. Aqui ele tem 3 pares, tem 6 elétrons. Aqui ele tem, quando é mais, aqui é cátion. Eu não conto porque ele perdeu elétrons, mas ele não perdeu da ligação π. Aqui ele tem 6, aqui ele tem um par, aqui ele tem 4 pares, ele tem 8, e aqui ele está ganhando 2, né? Então, aqui parece que nós temos 3 entidades aromáticas, certo? Assim. E essa aqui do Ministério da Saúde também, muito fácil. Você vai analisar aqui o naftaleno, o atraceno, sempre lembrando que
para você contar aqui, ó, na fusão, sempre você conta a dupla ligação, tá aqui na fusão, tá? Dupla aqui, aí você vai alternar, aí na outra aqui não dá para ter uma dupla. Mas aqui você considera uma dupla, aqui uma dupla, e a outra alterna, aqui não tem dupla. Aí você conta quantas duplas ligações você tem aqui, e qual, aqui está pedindo as fórmulas estruturais, né? Fácil, porque quantos carbonos e quantos hidrogênios você vai ter aqui, é só contar, tá? Aqui, por exemplo, você tem C6, 6 aqui, né? Aqui é tudo H. Então, você tem já o C6, H6, tá? Nas ligações aqui, ó. Você tem uma, duas, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho, e aqui você tem ligações aromáticas, né? Um hidrogênio. Então, você vai ficar entre essas duas alternativas aqui. Então, isso aqui é muito fácil, os exercícios. Então, a gente acabou aqui resolvendo quase tudo. Tem essas formulazinhas aqui para a gente fazer também. Bom, alguma pergunta aí, pessoal? Se não tiver nada, você só coloca para mim aí, ó. Presença aí para mim no chat de vocês aí, embaixo do nome. Semana que vem a gente já começa. Importante vocês terem. Vocês já estão lá na escola, não sei se vocês pegaram hoje. Se não pegaram ainda, esse pessoal que está aí na turma dessa semana, pega a apostila 3 já, tá? E a turma da semana que vem, pega a semana que vem a apostila 3. Para a gente começar certinho, né? Terceiro bimestre, em maio, começa, aliás, em maio começa o segundo bimestre. A gente começa o segundo bimestre certinho, dentro do cronograma. Beleza, então, quinta-feira, parece que vocês vão ter... A Mariana me falou aquela hora lá, Mariana? Quinta-feira tem o Mariana Derek, Ray Anatomy. Mariana, quinta-feira tem o simulado que você falou, né, à tarde? Pessoal, alguém não escuta aí ou tá todo mundo dormindo já?